Estamos diante de nós um exemplo de uma força que não depende linearmente com a coordenada, muito pelo contrário. É com o inverso do cubo, do quadrado e assim por diante. São expressões bastante semelhantes à força entre dois átomos, por exemplo, que depende da distância com o inverso de alguma potência da distância entre os átomos. De qualquer maneira, nesse caso, a força é dada pela expressão F de x é igual a 2 sobre x ao cubo menos 2 sobre x ao quadrado. 2 sobre x ao quadrado. A primeira pergunta que se faz aqui é em relação ao ponto de equilíbrio. Digamos, para que distância acontece dessa força ser igual a zero? Nós nos referimos ao ponto de equilíbrio como sendo o ponto para o qual a força é igual a zero. Ou seja, precisamos determinar x0 para o qual essa força se anula. Neste ponto, especificamente, a força é igual a zero e, portanto, se a partícula estiver neste ponto, ela permanecerá naquele ponto, porquanto não existem forças agindo sobre ela. Ora, essa condição aqui nos leva a 2 sobre x0 ao cubo menos 2 sobre x0 ao quadrado igual a zero. Ora, podemos cancelar aqui o 2, né? E nós vamos verificar agora multiplicando, cancelando 2 e multiplicando por x ao cubo, x0 ao cubo, essa condição é x0 menos 1 é igual a zero. Portanto, x0 é igual a 1. É claro que aqui nós estamos admitindo x em metros e a força em newtons. Então, x0 é igual a 1 metro. Muito bem. A segunda parte do problema diz respeito ao seguinte. Eu tenho essa partícula numa posição caracterizada pelo valor, aqui, digamos, está x igual a zero, a origem, e essa posição é tal que vamos chamar essa posição de x1, onde x1 é igual a 0,75 metros, né? E nós abandonamos essa partícula, ou soltamos essa partícula neste ponto, portanto, que nós estamos aqui agora interpretando o enunciado, é que quando soltamos essa velocidade da partícula neste ponto, um ponto 1, a velocidade dela é igual a zero. E aqui a pergunta é bem simples. Se a velocidade dela é nula neste ponto, qual será a velocidade da partícula no ponto de equilíbrio? E o ponto de equilíbrio é o que chamamos de x0 igual a 1 metro. Esta é a pergunta. Portanto, a pergunta é qual é a velocidade da partícula neste ponto aqui. Ora, o que a gente precisaria, como bem sabemos, né, é fazer o uso do conceito de trabalho realizado pela força quando eu me desloco desse ponto x1 até o ponto x0. Né? Nós sabemos que a diferença de energia cinética é dada. Agora, se eu considerar o ponto 1 e considerar agora esse ponto aqui, vamos chamar de v a velocidade neste ponto, m vezes v ao quadrado sobre 2 é igual ao trabalho realizado quando eu me desloco do ponto 1 até este ponto que estamos chamando de zero, né? É o ponto de equilíbrio, talvez seja melhor usar o ponto E, o ponto do equilíbrio, quando eu me desloco deste ponto até este. Ora, como
a velocidade no ponto V1 é igual a zero, eu tenho que m vezes v ao quadrado sobre 2 é igual ao trabalho para ir do ponto 1 até o ponto de equilíbrio, né? Ponto que eu estou chamando de E. Ora, o que eu preciso fazer? Agora com o sinal menos, né? Porque eu tenho menos aqui, consequentemente aqui eu tenho também um sinal menos, uma vez que V1 é igual a zero, é um dado do problema. Muito bem, então o que nós vamos fazer para determinar essa velocidade é calcular o trabalho realizado pela força F quando eu me desloco deste ponto de coordenada x1 igual a 0,75 até o ponto de coordenada x0 do equilíbrio, que é igual a 1 metro, né? Portanto, para eu determinar a velocidade, eu tenho que recorrer ao cálculo do trabalho realizado pela força. Ou seja, eu vou calcular o trabalho realizado pela força F quando eu me desloco, digamos, de x1 até o ponto x0, aquele relativo ao equilíbrio. Portanto, eu tenho aqui uma integral de dx, onde x varia de x1 até x0, lembrando que esse x0 aqui é 1 metro e que esse x1 é 0,75 metros. É o dado do problema. Da força como função de x, né? Portanto, nesse caso, eu tenho que o trabalho de x1 até x0, que é a mesma coisa, do trabalho para eu ir do ponto 1 até o ponto de equilíbrio, né, é igual à integral de dx de x1 até x0, e agora aqui eu vou colocar a expressão da força. Eu tenho duas vezes 1 sobre x ao cubo menos duas vezes x ao quadrado. Ora, é bom apenas a gente lembrar que quando estivermos diante de integrais como essas, temos a seguinte situação. A integral indefinida de 1 sobre x ao cubo dx, agora estou falando de integrais indefinidas, né, é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, e agora eu devo colocar aqui um fator 2, né? Um fator 2. Isso porque quando eu derivar, bom, agora eu devo acrescentar aqui uma constante c, quando eu derivar esta expressão aqui, eu vou ter menos 2 que vem daqui, e vai se cancelar com esse 2, e ao invés de 2 aqui, eu vou ter 3 quando eu calcular a derivada. A mesma coisa, uma expressão análoga a essa, vale para a integral de 1 sobre x ao quadrado dx, onde agora a coisa é um pouco mais simples, é menos 1 sobre x mais uma outra constante, poderíamos chamar de c'. Portanto, o trabalho realizado pela força F, quando o corpo se desloca de x1 até x0, é igual, agora, vamos colocar em evidência aqui o fator 2, né, vezes, agora eu tenho aqui menos 1 sobre x ao quadrado vezes 2, que é esse primeiro termo, menos 1 sobre x, mas esse menos 1 sobre x, agora aqui vai aparecer com um sinal mais, porque eu tenho menos e menos, portanto, agora aqui vai 2 mais 1 sobre x, e agora calculado entre x índice 1 e x índice 0. Se quisermos,
podemos escrever isso de uma outra forma, tal de x1 até x0 é igual a menos 1 sobre x ao quadrado calculado entre x1 e x0 mais 2 vezes 1 sobre x e, portanto, 2 sobre x calculado entre x1 e x0. Temos, então, 4 termos, né, a rigor. Né? Esses 4 termos são menos, vou colocar aqui em evidência, né? O menos 1. Agora, eu tenho, portanto, 1 sobre x1 ao quadrado menos 1 sobre x0 ao quadrado. Esse outro termo é 2 sobre x0 menos 2 sobre x1. Tenho, portanto, aqui o cálculo do trabalho realizado pela força e agora, em princípio, eu tenho a resposta ao problema que foi solicitado. Ou seja, eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a 2 dividido por m vezes o trabalho entre os pontos 1 e o ponto de equilíbrio, portanto, menos o trabalho, tomando o menos deste valor aqui, eu vou obter 2 vezes 1 sobre x1 menos 2 sobre x0. Este aqui é o primeiro termo. E agora, levando em conta que eu estou calculando, tomando o sinal menos, eu vou colocar mais 1 sobre x0 ao quadrado menos 1 sobre x1 ao quadrado. E agora, fechando o colchete, aqui temos a expressão para velocidade. Bom, aqui no caso, eu tenho, na realidade, que tomar a raiz quadrada disso. Então, a rigor, v é igual à raiz quadrada de tudo isso. Claro que os valores aqui estão dados, o valor da massa, o valor de x1, o valor de x0. Trata-se de uma continha relativamente simples, mas os dados todos estão colocados aí.